sei se você já reparou, né, olhando aí para a natureza, né, mas vocês conhecem, né, o búfalo, né, um animal de porte grande, né, e ele foi criado assim de tal maneira que a sua inclinação natural é olhar para baixo, né? O pescoço dele não permite que ele olhe para cima, né? Faça isso. E a gente conhece também a girafa, que é o contrário, né? Ela está sempre no alto e é um peso muito grande quando ela abaixa o pescoço, né? Então, normalmente ela está ereta, né? E Deus criou os dois, diferentes desse jeito, com um propósito. A girafa come as folhas das árvores, o búfalo come a grama do campo, né? Deus dá alimento para os dois e nenhum deles precisa agir de uma outra forma para sobreviver. Deus planejou na criação todas as coisas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre de que nós fomos planejados por Deus também, e que você abrisse a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 3 até o verso 6, comecinho do verso 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 3, diz assim em diante: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, e eles são diferentes, mas nem todos os membros têm a mesma função, têm funções diferentes, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Até aqui. Aí, é claro que esse texto, o apóstolo Paulo está falando aqui dos dons espirituais que o Senhor deu à igreja, que deu aos seus filhos, naqueles que creem nele. Mas eu estou usando esse texto porque ele também, nas entrelinhas, mostra que Deus nos fez diferentes, né? Assim como os membros do nosso corpo são diferentes, e nos fez com propósito. Existe uma função para cada um, e pede ainda que a gente não pense além, e embora não esteja escrito aqui, com certeza, como diz, pense com moderação, com equilíbrio, também não pense aquém de nós mesmos, nem além e nem aquém, né? Pensemos com equilíbrio. Tudo isso é muito importante, porque quando a gente observa os animais e as pessoas à nossa volta, a gente lembra que cada um de nós fomos feitos de uma forma única, né? Todos nós fomos feitos de uma maneira personalizada por Deus, né? Com um propósito determinado. E a gente percebe diferenças entre nós. Alguns são extremamente detalhistas, né? Outros são extrovertidos, outros são mais racionais, outros são mais emocionais, outros possuem talentos que a gente não possui, não é assim? E tem tantas outras diferenças, né, que a gente podia colocar aqui. E a compreensão disso, né, a compreensão de que Deus nos criou de uma forma única, e Deus planejou isso, e inclusive na criação, assim também como na vida da igreja, quando a gente compreende isso, isso traz saúde para o nosso ser,
saúde para a nossa mente e saúde para as nossas emoções, porque, como a gente falou aqui do búfalo e da girafa, você já pensou se o búfalo quisesse ser girafa e a girafa ser búfalo? Da mesma forma, a gente deve ter consciência de quem nós somos, do propósito que Deus tem para cada um de nós, né? E a compreensão disso nos leva a quê? Primeiro, leva a gente a reconhecer a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, como Deus é criativo, como Deus é sábio, como Deus é irrepetível, né? Cria a cada um de forma diferente, com feições diferentes, com jeito diferente, com gostos diferentes, com talentos diferentes, com personalidades diferentes, ao longo de todas as gerações. Como Deus é criativo, como Ele é poderoso, como há muitas formas da sabedoria de Deus se manifestando assim. Isso também leva a gente a agradecer a Deus. Agradecer a Deus por fazer parte dessa diversidade. No meio dessa multiforme sabedoria está a sua vida, está a minha vida, está cada um de nós aqui. Isso faz também com que a gente enxergue que nós temos um lugar único no mundo. Se nós não somos feitos iguais uns aos outros, se Deus também tem, num certo sentido, propósitos diferentes para cada um de nós, então nós temos um lugar único, um lugar que ninguém vai ocupar, que ninguém vai fazer como a gente faz, pensar como a gente pensa, olhar como a gente olha, porque Deus planejou assim. Também faz com que a gente reconheça que o outro também foi feito pelo poder de Deus e pela multiforme sabedoria de Deus. Não somente eu, não somente você, o outro, né, também faz parte dessa riqueza, dessa criatividade de Deus, desse plano de Deus. Isso faz também a gente refletir que de alguma forma, a mão de Deus pode ser vista em nós, né? Nós carregamos as impressões do Criador. A mão de Deus está sinalizada na nossa existência, em quem nós somos. Fomos feitos à imagem e semelhança dele, né? E também serve para tirar de nós aquele pensamento enfermo de que nós não valemos nada, né? Aquele sentimento de autodepreciação, de ficar se desvalorizando, porque nós fomos feitos de forma única, pelo poder de Deus, planejados por Ele. Então, quando a gente tem consciência disso, a consciência desse poder, desse amor, dessa criatividade, dessa sabedoria de Deus, e de que eu faço parte disso, faz com que eu deixe de pensar de maneira errada, né, com relação a mim mesmo. Então é saudável. E eu queria que a gente recordasse aqui algumas palavras do salmista no Salmo 139, você pode só ouvir. Diz assim: pois tu formaste o meu interior. Davi dizendo, reconhecendo diante de Deus: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha, Deus planejando, né? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim.
né? Impossível penetrar nessa sabedoria de Deus. A gente não precisa querer penetrar na sabedoria de Deus, apenas reconhecer a sabedoria dele e enxergar que nós fazemos parte disso, né? Nós fomos planejados por Deus, nós somos importantes para Ele, porque Deus não criou nada que não fosse importante. Tudo é importante, tudo tem a mão dele, né? E nós estamos aqui para usar toda a criatividade de Deus em nós para fazer o bem. Deus colocou tanta graça, tanta criatividade, talento, dom e diferença para que a gente plantasse o bem, para que a gente servisse a Ele, mas também para que a gente usasse isso que Ele colocou em nós em favor do meio que a gente vive e do outro, né, que vive com a gente. Tem uma história muito interessante de um homem que morava numa cidade grande, e ele tomava o ônibus todos os dias para o trabalho, mais ou menos 6 e pouco da manhã, e voltava também, normalmente no mesmo ônibus. Ele subia num ponto, no ponto seguinte subia uma senhorinha, e essa senhorinha sentava num banco próximo da janela, abria a janela, e ele percebia que ela tirava algo da bolsa e via a mão dela toda hora para fora da janela. E ele reparou isso uma vez, depois outro dia passou, ele pegou o ônibus, viu a senhorinha fazendo a mesma coisa, depois passou o tempo, ele percebeu a mesma coisa, até que ele parou e sentou do lado dela e pediu licença e perguntou: me desculpe, mas o que a senhora faz, né? Que a senhora tira algo daí e joga para fora do ônibus? Ela disse assim: eu jogo sementes. Semente do quê? De flor. É que eu pego esse ônibus quase todos os dias e eu fico olhando o percurso e fico imaginando como seria bonito se tivesse flores aqui, né? E o perfume que talvez viria, né, com o movimento do ônibus, com as flores ali no caminho, na beira do caminho. Aí ele parou e falou assim: mas a senhora não acha que a senhora jogando essa semente, a senhora não percebe que daí o pneu dos carros passam por cima, né? E os passarinhos também comem esses grãos, né? Se perde. Ela falou: não, mas pode ser que muitas sementes se percam, mas algumas devem cair na terra e há de brotar. Ah, mas mesmo assim, ele disse para ela, né? Demora muito e precisa de água. Ela disse: é verdade, mas é verdade também que chove. E outra, quanto ao tempo, se eu não jogar semente, aí é que não vai nascer mesmo, né? E ela parou e continuou fazendo. E ele desceu no ponto dele e falou: essa senhora, ela está meio caduca, né? Passou muito tempo, passou algum tempo, e ele sentou, entrou no ônibus, sentou, e quando ele olhou para o vidro, ele ficou espantado, ele tomou um susto, porque ele viu margaridas, ele viu rosas, ele viu hortênsias, ele viu dálias, ele viu um monte de flores, e sentiu o perfume. E aí ele olhou no ônibus e ficou procurando a senhorinha, porque ele lembrou dessa conversa, e aí ele levantou, foi até o cobrador e perguntou sobre ela. Daí o cobrador disse: a senhorinha das sementes? Pois é, faz um mês que ela faleceu, né? Ela teve uma pneumonia e ela acabou vindo a falecer. E ele voltou para o lugar, sentou e pensou consigo mesmo: não é que essas sementes brotaram? Mas o que adiantou? Essa mulher morreu e nem viu o fruto do trabalho dela, né? E estava pensando nisso quando de repente o menino que estava na frente, no banco da frente, estava pulando e falando com a mãe, e alegre, dizendo: mãe, e aquela? Qual é? E aquela? E aquela azul, como é que é o nome? Aí ele entendeu o que aquela mulher fez.
embora ela tenha lançado a semente e não tenha visto o fruto do trabalho dela, ela deixou um presente para as pessoas. Aí daí no outro dia, esse homem vem, entra no ônibus, senta perto da janela, tira um pacotinho do bolso e joga a semente também. Então esse é o princípio, né? Às vezes a gente planta algo e a gente não vê o resultado. Mas isso não significa que a gente deve deixar de plantar. E Deus nos planejou e plantou a gente aqui para nós semearmos o bem. E às vezes a gente semeia o bem na família, no trabalho, na vida de alguém, e nem sempre a gente vê o resultado imediato. Mas isso não significa que o trabalho foi perdido, porque quando nós semeamos o bem, sempre haverá um fruto do bem, leve o tempo que levar. Então, pensando nessa reflexão e aqui lendo esse texto de que Deus nos planejou e nos fez com todas essas diferenças, né? Eu gostaria de deixar só alguns itens como uma exortação, um encorajamento para o nosso coração. Mediante tudo isso que a gente falou, então levante todos os dias e agradeça a Deus pela sua vida. E agradeça a Deus pela vida, né? Porque coisas boas, coisas difíceis, nós estamos vivendo porque estamos aqui. E nós estamos tendo a graça de lidar com tudo que a vida traz. Seja ela difícil, seja ela uma coisa boa, o privilégio de estar vivo e poder lidar com aquilo que a vida traz. Sabores e dissabores, como a gente diz. Então levante todos os dias e agradeça a Deus pela vida e pela sua vida, porque você foi feito de uma forma única por Deus. Proponha todos os dias usar as habilidades que Deus deu a você para você fazer o bem. Todos os dias você pode, como eu já disse aqui em outras ocasiões, você pode levantar de manhã e orar para Deus dizendo: Senhor, que eu possa fazer o bem pelo menos para uma pessoa hoje. Eu sei que vai passar um monte de gente na sua vida nesse dia, mas pelo menos para uma pessoa eu possa fazer o bem, eu me esforce para fazer o bem, eu lance a semente do bem. Então tome esse propósito de usar todas as habilidades, porque você tem habilidades, coisas que lhe são próprias, que Deus deu para você. Então faça isso, use isso para o bem, para a vida, para o planeta, para a criação, não é? Para o próximo. Use isso. Outro, não se deixe enganar pelo pensamento de que você não é importante. Isso é um engano, de que você não tem valor, de que você é desnecessário. Afasta esse pensamento, porque você está vendo diante da palavra de que isso não é verdade. E o motivo maior, ou então o exemplo maior, o dado maior bíblico com relação a isso, é que Cristo morreu por você. Ele deu a sua vida em seu favor e morreu no seu lugar. Então, que direito a gente tem de achar que a gente não é importante, se Deus nos achou importante o suficiente para enviar o Filho dele morrer no nosso lugar? Isso é cura para os pensamentos, para a alma, e isso é palavra de Deus. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas de tal maneira, deu tanta importância, tanto significado, que João diz de tal maneira, como uma expressão impossível de medir o quanto, de tal maneira, que enviou o seu Filho. Então afaste esse pensamento. Por quê? Porque todos fomos planejados em amor por Deus. E eu queria deixar essa mensagem para você,
como uma mensagem de cura para a sua alma, porque todos nós, em certos momentos, não reconhecemos o valor que nós temos, ou nós achamos além do que convém, né? Ou muitas vezes não percebemos que as diferenças que compõem a nossa vida foi planejado por Deus, há um propósito, e que a nossa presença acaba completando no todo a obra que Ele fez. Você é importante, eu sou importante, né? Nós fomos planejados por Deus, nós não nascemos por acaso, nós não nascemos por um acidente. Deus planejou e Deus nos trouxe a existência e nos ama tanto que fez o que fez em Cristo para que a gente volte para Ele e viva com Ele para sempre. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te louvo pela Tua palavra, que vem trazer o equilíbrio aos nossos pensamentos com relação a nós mesmos, para que a gente não pense de nós mesmos além do que convém, se achando mais do que os outros, mas também que a gente não pense a quem achando que a gente não tem valor, que a gente não é importante, não enxergando a maravilha da Tua obra, da criatividade, da Tua mão poderosa, do Teu amor e da maneira como nós nascemos antes de tudo, antes de nascer no tempo e no espaço, nós nascemos no Teu coração. O Senhor nos planejou. Muito obrigado. Que essa palavra traga cura para nós, para mim, para aqueles que nos assistem, e possamos lembrar que o Deus de amor nos ama tanto, nos valoriza tanto, a ponto de todos os dias manifestar a presença dele na nossa vida, e também nos plantar aqui para que a gente também semeie boas sementes, semeie o bem na vida do nosso próximo, em toda a criação, em tudo que nós usufruímos. Nós oramos agradecidos, pedindo que essa palavra venha à nossa mente, principalmente no momento em que a gente mais precisa, para a glória do Teu nome. Amém. Nesse momento eu gostaria de falar com você que nos acompanha, tem acompanhado as nossas mensagens, e dizer para você que nós estamos aqui e temos o encontro de oração todas as quartas-feiras, às 20 horas. Temos uma escola bíblica, ensino da palavra de Deus para você, para os seus filhos, de acordo com a idade de cada um, todos os domingos de manhã, às 10 horas da manhã. E à noite nós temos um culto de celebração às 19h30, para cultuarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Você, sua família, quem você quiser trazer, será um prazer. Então queremos deixar esse convite a você e pedindo e rogando a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, incentivando a você a ler a palavra, a meditar na palavra.